Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Vicky. Sejam bem-vindos ao canal A2. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o documentário Elise Matsunaga Era Uma Vez um Crime, que saiu recentemente na Netflix e que vem dividindo opiniões. Esse foi um caso que chocou realmente o país, né? Que a Elise Matsunaga, ela matou, né, com um tiro e esquartejou o marido. E esse documentário vem trazer pela primeira vez uma entrevista da Elise, porque ela nunca tinha dado entrevistas antes. Então a gente vai acompanhar um pouco desse caso aí através dessas entrevistas da Elise. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar no fim do vídeo o que você achou, qual que é a sua opinião, o que você pensa sobre o caso. Também de compartilhar com algum amigo que você sabe que viu a série e de dar o joinha aqui pra gente, porque ajuda muito a gente. Bom, eu terminei a série recentemente e uma das críticas que eu mais vi sendo faladas é que a série não vai trazer nada de novo, né? Enfim, ela é montada ali como uma espécie de documentário reportagem, assim, com um acervo de imagens, né, de entrevistas, de dos jornais da época, né, noticiando o caso, falando sobre o caso, além também de uma série de vídeos, né, mostrando, por exemplo, a reconstrução lá do crime, né, com a perícia que a Elisa fez, também alguns vídeos caseiros dela com o Marcos, e também, né, cenas do julgamento ali que a imprensa no início não teve acesso. Então, realmente, né, esse documentário ele vai ser estruturado com base em todo esse acervo, né, que eles construíram. Mas eu acho que a gente tem que pensar, né, no fato principal que vai mover esse documentário, que é justamente a questão de ser a primeira entrevista, né, que a Elise Matsunaga vai dar depois aí de, enfim, quase 10 anos do crime, né, que aconteceu em 2012. E é a primeira vez que ela vai falar sobre o caso, né? Que ela vai contar. Então eu fico pensando como que a gente pode considerar que isso não é algo novo, né? É a primeira vez que a gente vai ouvir pela principal fonte ali, né, de tudo que aconteceu, né, a pessoa que cometeu o crime, a gente vai ouvir o que ela tem para dizer. E sim, é verdade, né? A Elise ela não vai trazer grandes revelações, né? A gente vai saber ali bem o que quem acompanhou o caso na época mais ou menos sabia. Mas ao mesmo tempo a gente não pode ignorar esse falar, né? Esse falar livremente, esse falar de uma escolha dela, né? Ela escolheu falar ali com essa produção, né? E isso não é algo que eu acho que a gente, em hipótese alguma, pode ignorar. E isso me faz pensar justamente em uma das questões que o documentário mais traz, né? Que o documentário mais leva a sério, que é o fato de como a mídia, né, consegue bombar um caso, como ele consegue expor esse caso até a última gota e como ele vai também ali ter uma série de notícias sensacionalistas, diversas notícias, diversas reportagens com teor machista ou com, enfim, como a gente está vindo, né, em um percurso onde ignorar a fala, né, onde ignorar a linguagem daquela pessoa, principalmente nesse caso, né, que é a pessoa ali principal do caso, né, a nossa fonte de maior curiosidade, né, é saber dela. Como a gente pode se contentar muito facilmente, né, a abster dessa vontade, né, de ouvir da pessoa, né, de nos afetarmos por essa fala, de refletirmos por essa fala, né? Porque somos reféns dela, né? Somos reféns dessa linguagem. Então eu fico pensando como é fácil pra gente simplesmente não ver nada de novo e nada de interessante na pessoa que cometeu o crime decidir falar pela primeira vez em quase 10 anos sobre o crime. Então eu acho que por aí a gente já começa a ter uma noção, né, de como esse caso foi divulgado e de como a forma como esse caso foi divulgado afetou as pessoas que simplesmente não se importam com o fato da Elise estar ou não falando, né, na série. E eu acho que é justamente esse o movimento, né, que o documentário vai fazer, né? Eu acho que ele vai apostar justamente
nessa entrevista da Elise, nessas entrevistas também com outras pessoas ao redor da Elise, né, amigos, família, jornalistas envolvidos, os próprios promotores do caso, o promotor do caso, os advogados da família, os advogados de Elise também, enquanto a mídia estava acompanhando esse caso. E como, né, eu fico pensando como nessa era que a gente está, né, nesse século de notícias muito rápidas, de informações a muito fácil alcance e informações super exploradas, né, pela mídia, o como a gente se contenta muito facilmente com essas manchetes, né, com o que a gente sabe da mídia, com o que a mídia ali vai oferecer de forma muito rápida, né, e bombando a gente de informações, né. Então a gente está, por exemplo, numa era em que a rede mais bombada, a rede social mais bombada, vai ser uma rede em que a gente vai, por exemplo, em que a maioria dos conteúdos vão ser dublagens ou vão ser danças com música atrás. Como a gente vai ter a possibilidade ali, né, de se afetar por esse caso e de pensar sobre ele, mesmo que em conteúdo em si, né, ele não traga nada novo, mas a gente vai ter a possibilidade de explorar ali aquilo que a gente já conhecia, mas que a gente tá podendo ver agora de uma outra forma. A gente vai ver essas pessoas falando, né, fora dessa mídia sensacionalista, fora também das pautas legais ali, da fala jurídica, né? A gente vai ver essas pessoas conversando, né, expondo o caso pra gente. Isso eu acho que é o de mais interessante na série. É como essas entrevistas foram muito bem construídas, foram muito bem elaboradas. A série inteira não tem um narrador. A série, o fio da meada dela é justamente construído a partir dessas entrevistas. Então, as informações que vão ser passadas ali, né, o próprio tema, né, de cada episódio, porque a série documentária vai ser dividida em 4 episódios, e o próprio tema desses episódios vão ser guiados pelos próprios entrevistados. Então, eu acho que isso é muito mérito, né, da produção, enfim, do documentário, que construiu muito bem essas entrevistas, né, que possibilitou com que houvesse um jogo, uma dinâmica que é muito interessante no documentário, da gente, por exemplo, ouvir a opinião de 2 lados diferentes a partir da exata mesma pergunta, e as expressões deles são quase totalmente opostas às dos 2 lados, assim. Então é muito interessante como eles conseguiram construir bem essas entrevistas para elas serem mesmo o centro e o fio, né, condutor da série em si. E da mesma forma que essa entrevista é o ponto mais alto para mim, na minha opinião, na série, eu acho que também ela é fruto ali das coisas que mais me confundiram nesse enredo. Porque é justamente a partir dessas pessoas que vão ser entrevistadas que vão aparecer também as bizarrices, né? Esse lugar meio trash da série, que eu fico meio que pensando por quê? Esse trash que eu digo é justamente os tipos de produções ali que vão beirar a bizarrice, essa bizarrice beirando quase um humor e bem clichê, assim, com coisas bem clichês que vão remeter também a um lugar de um humor mais satírico, um humor mais sagaz. E isso aconteceu comigo na série. Existiram vários momentos na série em que eu e a minha amiga que a gente tava vendo, a gente teve que pausar pra rir e esse olhar e ficar, como assim? O que tá acontecendo? O que é isso? E rir muito, assim. Porque eram momentos que parece que não condiziam com o teor tão sério e tão grave da série. Então a gente vai ter, por exemplo, nesses entrevistados, algum desse teor. A gente vai ter ali, por exemplo, o médico legista, que vamos colocar uma foto dele aqui para vocês verem que a foto em si já vai demonstrar aí uma personalidade, uma figura excêntrica, assim, né? E ele vai falar cada coisa na série em que a gente fica realmente, como assim, sabe? Então ele vai falar porque você tem que conversar com o corpo para ele
te contar ali qual que é o problema dele, e tudo isso de uma forma muito bizarra. Outro personagem que também eu achei muito bizarro, e também foi um dos personagens da série que mais me incomodou, assim, com as falas e tudo mais, porque beira é um discurso, assim, que a gente refletiu muito conversando aqui, eu e minha amiga, a gente ficou assim, existe esse tipo de conversa ainda, né? Pessoas ainda falam isso, porque era cada coisa estranha que ele falava, que é o amigo argentino, né, do Marcos Matsunaga, e ele ali, quando ele vai se apresentar, ele bota uma boina, tira uma boina, ele fica com umas luvas pretas, num cenário completamente luxuoso, assim, então é completamente estranho esse cara, e enfim, aí já nasce um pouco desse ambiente trash, dessa coisa bizarra que vai aparecendo na série e que a gente vai ficando em dúvida do próprio tom da série, né? É, existem também algumas falas do próprio advogado de defesa e da própria Elise também, que contribuíram muito, eu acho, para esse clima excêntrico na série, né? Além também do que para mim foi o mais marcante, as cenas, né, os filmezinhos que vão aparecendo, né, na série enquanto algum assunto está sendo narrado. Então a gente tem, por exemplo, a Elise ali caminhando no meio do mato e quando ela vira, ela tá com um véu vermelho na frente do rosto. E assim, eu acho que se isso não for para esse lado da excentricidade, do humor, eu não sei como isso pode ser bem colocado no tom da série, assim, porque a Elise aceita gravar esse documentário, ela mesma diz isso, que ela só aceita por, por ser por poder mostrar para a filha no futuro o lado dela. Então, como que esse discurso combina com ela no meio do mato com um véu vermelho cobrindo o rosto, assim? Eu acho questões completamente opostas, assim. E por fim, eu acho que o que mais, assim, nesse quesito da excentricidade, o que mais me pegou foi alguns movimentos de interpretação por parte da direção. Então a gente, por exemplo, ouvia a Elise dizer que quando ela era muito pequena, ela fugiu de casa e o conselho tutelar acabou achando e ela deu um nome falso para o conselho tutelar. E no momento em que ela fala isso, a direção corta para o site de acompanhantes, né, que ela ali, enfim, fez parte, e o site que inclusive ela conheceu o Marcos Matsunaga, em que ela tinha ali um nome falso. Então, uma interpretação assim, né? Aconteceu no passado, agora acontece no futuro e como isso se junta. Também tem outro momento que eu me recordo em que ela fala que nessa fuga que ela fez, né, quando ela fugiu de casa na infância, ela conhece um homem que a ajuda ali, que dá comida para ela, e ela fala que ela vê a casa dele, que era uma casa muito bonita, cercada por árvores, e aí a direção vai e corta para casa do Marcos, que ela vivia com o Marcos, né? Que é uma casa ali luxuosa, cercada por árvores, enfim. Então, a princípio, me despertou assim uma reflexão pensando em qual o propósito disso para a série, né? Ao mesmo tempo em que tem um lado que eu acho isso interessante, que eu acho que isso mostra um lado subjetivo ali da direção também. Eu acho que mostra a possibilidade dessa direção interpretar, dessa direção ser criativa, dessa direção ousar ali, propor interpretações. E eu acho que isso une muito bem, né, com o próprio casal Matsunaga ali, que em um determinado momento da série e das próprias investigações vão ser apontados, vão ser mostrados ali como um casal muito excêntrico. Então eu fico pensando se o objetivo deles talvez fosse fazer esse contraponto, né, dessas excentricidades do casal com essas excentricidades das entrevistas e da direção, mas ao mesmo tempo também me confunde muito enquanto ao tom, né, que foi proposto para ser dado, né, para esse tipo de documentário, para esse tipo de série que tem o objetivo ali, né, de true stories, né, tipo assim, de histórias baseadas em fatos reais, de histórias de crimes reais que aconteceram, né. Então isso me deixou um pouco confusa e eu acho que
que vai aí do telespectador, de como você vai se sentir assistindo a série. Mas confesso que me estranhou muito enquanto eu vi a série, né? E acho interessante, a partir daí, a gente também pensar em uma das questões que também virou um grande problema para alguns telespectadores, que foi justamente esse movimento de parcialidade da direção, né, dos produtores da série. Essas interpretações, como eu disse, né, é um movimento sim de parcialidade, né? Eles vão se mostrar ali enquanto ativos na arte que eles estão produzindo, né? Na arte que eles estão compondo. Eles, os diretores, os produtores, né? Enfim. E o que eu vi muito sendo dito é justamente que um documentário tem o dever de ser imparcial, tem o dever de trazer a verdade, né? Tem o dever ali de contar o que realmente aconteceu, o que realmente foi dito sem tomar lados. E essa é uma ideia em que eu pessoalmente rejeito, assim, não é algo que eu compactuo, porque eu acho que o documentário, principalmente a crítica documentária, né, ela por muito tempo foi realmente baseada nisso, né, foi realmente baseada nesse movimento de imparcialidade e de neutralidade. E inclusive, né, os documentários antigamente eles serviam muito a esse propósito, né, a esse propósito de informação, né? Eram instrumentos usados, inclusive, pelo Estado. Esses documentários apareciam em escolas, enfim, tudo para passar um determinado pensamento, uma determinada ideologia, que no caso eram as ideologias dominantes, né? Então o documentário ele servia como essa função. E eu acredito que ainda bem, né, que as coisas mudaram no sentido desse tipo de obra ser entendida enquanto uma obra de arte, né? Arte essa que permite, não só permite, né, como necessita da subjetividade, né, da parcialidade, do entendimento, da construção de opinião própria. Então eu acho que a gente fazer uma crítica a um documentário a partir desse quesito parcialidade, imparcialidade, não acho que seja uma crítica válida a ser feita. Eu acho que o nosso movimento de crítica é a partir do próprio movimento da série. Então, se eu concordo, se eu discordo, se eu acho que o lado, né, em que o documentário tomou é o lado certo, o lado errado, enfim. Você aí, né, telespectador, que vai fazer a crítica que você quiser fazer. Mas não acho que esse movimento de julgar a parcialidade ou a imparcialidade documental seja algo válido, principalmente quando hoje a gente necessita dessa arte que seja livre, né? Que tenha liberdade para se expressar. Porque nós somos reféns da linguagem. E essa linguagem não é uma linguagem nunca verdadeira, nunca real, única. É uma linguagem que parte da nossa subjetividade, parte das nossas singularidades. Então, toda arte que vai expressar ali alguma coisa, né, que vai através de uma determinada linguagem expressar algo, sempre vai ser uma obra parcial. Então, eu acho que isso é fundamental quando a gente se fala de arte. E justamente nesse quesito, né, que a gente cai aí no que foi mais comentado, né, que foi o fato de ser uma série que humanizou, que relativizou, que romantizou a Elise Matsunaga, uma série que não mostrou ali o lado do Marcos, né, que demonizou o Marcos e tal. E sobre isso eu acho que, de fato, a série não mostra os dois lados da moeda. Eu acho que a gente não tem, por exemplo, ali pessoas muito importantes para dizer dessa relação deles, para dizer de como foi, né, como era o Marcos, por exemplo, como era a relação dele com a Elise. Enfim, todas essas pessoas que eu acho que seriam muito importantes, né, de serem ouvidas pra gente, de fato, considerar um documentário que ouvia os dois lados da moeda. No entanto, né, eu acho que a série é justamente construída pra gente pensar na Elise, né, na pessoa que cometeu esse crime, de uma maneira diferente da que a gente havia
que a gente havia sido informado. Da mesma forma que eu não acho também que é uma série que vai fazer uma apologia a, a ela, assim, é o tipo de comportamento dela, o que ela fez. Não acho que seja isso, não acho que relativiza ou vitimiza, mas eu acho que ela dá oportunidade, né, justamente ali pela entrevista da Elise, pelas pessoas que foram entrevistadas ao redor dela, eu acho que a gente tem a oportunidade, pela primeira vez ali, de ouvir essa história sendo dita de outra maneira também. Então, eu acho que a série, que a produção da série, que a direção da série foi muito inteligente nesse quesito. Porque o que acontece no tribunal, o que acontece ali, o que foi passado e o que é justamente o argumento, né, da Elise e dos advogados de defesa dela, por exemplo, que ela foi vítima de machismo, que ela foi muito exposta, né? A gente vai ouvir todos esses incômodos, né? Que ela sofreu, a gente vai ouvir diretamente na própria estrutura ali daquele documentário. Então a gente vai ter entrevistas com, por exemplo, amigos de Marcos que vão ter falas absolutamente horríveis, assim. Falas machistas em um nível que, como eu falei, eu tava conversando com a minha amiga, um nível assim de isso existe, as pessoas ainda pensam assim, porque é realmente absurdo, assim. Então eu acho que a série, ela mesma se protege dessa crítica, porque ela tá falando ali, né, ó, não fui eu que disse, né, aqui não tem um narrador, aqui não tem, são as próprias pessoas que estão dizendo. Olha aí a entrevista, olha o que tal pessoa que pensa tal coisa disse. Então eu acho que ela foi muito bem estruturada nesse sentido e eu acho que isso merece o nosso olhar e merece a gente refletir um pouco mais sobre o caso. Porque eu acho que é justamente isso que a série me despertou. Eu acho que ela traz um monte de questõezinhas morais, um monte de, um monte de montagens, um monte de entrevistas e de uma dinâmica assim de bate-bola que nos coloca nesse lugar quase do júri, assim, né? De parar e pensar, nossa, quem tá certo, quem tá errado. Então eu acho que é uma série que eu coloco uma nota ali 3,5, 4 de 5, fico em dúvida, porque eu acho que tem alguma coisa nela que me incomoda, mas ao mesmo tempo teve sim alguma coisa nela que me instigou e que me provocou a pensar sobre ela. E eu acho que é isso que era o objetivo, né? Bom, e é isso que eu penso da série. Eu acho que vocês têm que ver aí pra vocês me dizerem o que vocês pensaram. Se você já viu, o que você achou, se você concorda ou discorda de mim, coloca aqui nos comentários pra gente trocar uma ideia. E não se esqueça novamente de curtir, de compartilhar, de se inscrever no nosso canal. E é isso, muito obrigada, até mais!